Olá! Hoje eu vou começar a ler um novo livro que está em domínio público sobre etiqueta. Achei super interessante e ele vai dar várias dicas para o nosso dia a dia. É da Suma Econômica. Então vamos lá, um capítulo por dia, vamos ver quantos minutos, no máximo até meia hora. Vou ver quantos capítulos eu consigo fazer, tá bom? Então vamos lá, espero que vocês gostem e vamos curtir. Apresentação. Etiqueta é um conjunto de regras cerimoniosas de trato entre as pessoas e que são estabelecidas a partir do bom senso e do bom gosto. Diferentemente do que muita gente pensa, essas regras não são privilégios de determinada classe social. Qualquer pessoa pode aprendê-las e fazer delas uma ferramenta a seu favor. É importante considerar que neste mundo altamente competitivo, a pessoa que cultiva os bons modos tem mais chances de ascensão pessoal e profissional. Todo homem bem-sucedido sabe disso. Então, vamos no homem ser humano, ok? Não vou distribuir em classes, em gêneros, em nada. Todo homem, ser humano. Esse tipo de comportamento fino e de bom gosto, com certeza, faz a diferença entre o sucesso e o fracasso, entre avançar ou ficar para trás. Neste manual, você vai ter e vai poder ver como a autoconfiança e a elegância, tanto na maneira de se vestir, como na postura e apresentação pessoal, podem melhorar a sua imagem, abrindo as portas de um novo mundo. Você também vai saber de forma precisa e adequada como se comportar em diversas situações, desde as mais complicadas às mais comuns no cotidiano profissional, e como evitar aqueles descuidos que podem comprometer a sua carreira. Aprenda e siga essas regras. E se mesmo assim, em qualquer momento, bater uma dúvida, lembre-se que ser gentil, sincero e atencioso é a regra mestre para granjear respeito e confiança. Boa sorte! Nós vamos falar sobre psicologia do marketing pessoal, as gafes, regras para cumprimentar e apresentar pessoas, o aperto de mãos, agindo com prudência, agradecendo a entrevista, os cartões de visita, etiquetas ao telefone, etiqueta na secretária eletrônica, etiqueta ao vestir, quebrando gelo, etiqueta para reuniões, etiqueta nas recepções, almoços e jantares. Recebendo em casa, mais dicas sobre etiqueta em jantares e recepções, etiqueta para outras ocasiões, etiqueta na montagem de um currículo, como conduzir conversas agradáveis e palavras finais. Capítulo 1. Psicologia do marketing pessoal. O fato de o mundo ter mudado muito nos últimos anos não quer dizer que as boas maneiras e as regras de etiqueta caíram em desuso. Ao contrário, essas regras continuam mais vivas do que nunca e ainda hoje são capazes de construir uma imagem pessoal altamente positiva, principalmente no mundo dos negócios. Elas são imprescindíveis para executivos que querem deslanchar no marketing pessoal. Por isso mesmo, meu gatinho já miou e agora ele veio dar o ar da graça. Continuando.
Por isso mesmo, antes de falarmos das regras de etiqueta e boas maneiras, é bom entender como funciona a psicologia do marketing pessoal. Há uma propriedade mental do cérebro humano que nos cobra uma explicação para todas as coisas que percebemos. Como é praticamente impossível ter explicação para todas as coisas, costumamos nos socorrer de determinados conceitos que a sociedade admite como sendo verdades. São as chamadas convenções. Veja um exemplo. Ninguém vai a uma missa ou a uma solenidade importante trajando roupa de banho, não é mesmo? Xinguem age assim porque há uma convenção que estabelece regras a respeito de roupas adequadas para determinadas situações. São essas convenções que compõem a escala de valores das pessoas, grupos e sociedades. Convenção é tudo aquilo que é aceito por consentimento geral, como norma de proceder e de agir no convívio social. Convenção é tudo aquilo que é aceito por consentimento geral, como norma de proceder e de agir no convívio social. Quando você se comporta de acordo com a escala de valores de um determinado grupo, é aceito por esse grupo. No entanto, quando não age de acordo ou quebra uma convenção, fica sujeito a interpretações que fogem ao seu controle. Você pode ser visto como uma pessoa de outro grupo e imediatamente afastado daquele. Todos os símbolos, cores, formas, comportamentos, estilos, etc., são associados mentalmente a imagens pré-definidas. E estas imagens quase sempre são formadas a partir de convenções sociais próprias do ambiente em que vivemos. Mais uma vez, todos os símbolos, cores, formas, comportamentos, estilos, etc., são associados mentalmente a imagens pré-definidas. E essas imagens, quase sempre, são formadas a partir de convenções sociais próprias do ambiente em que vivemos. É bom lembrar que cada um de nós se vê de acordo com a própria consciência, segundo a nossa ótica e os nossos próprios interesses. Só que os outros nos veem por outras óticas, por outros ângulos, e não raro veem detalhes que nós sequer percebemos. Assim sendo, o grande segredo para um bom marketing pessoal é projetar a sua imagem através de símbolos já convencionados e que são característicos de cada grupo social. É por isso que cultivar boas maneiras, seguindo cuidadosamente o protocolo social, é o grande segredo para ter um marketing sólido e eficiente. Alguns tipos de associações mentais imediatas. Eu vou falar primeiro o símbolo e depois a convenção. Livro é um símbolo. Sua convenção, cultura e inteligência. Terno, status. Branco, paz, limpeza. Sorriso, boa educação, generosidade. Gravata, respeito, status. Dourado, requinte, luxo. Bons modos, status, requinte. Joias, luxo, vaidade. Como somos avaliados? O resultado de tudo que fazemos depende da maneira como nos relacionamos com outras pessoas, de como nos apresentamos e como elas nos interpretam. Isso também vale na hora de procurar emprego ou fazer uma negociação. Afinal, não negociamos com máquinas, e sim com outras pessoas. As pessoas nos avaliam tanto no aspecto técnico como no comportamental. A entonação de voz, a postura, o modo de sentar, de comer, cumprimentar, tudo reflete a pessoa,
tudo é avaliado. Assim, um simples aperto de mão ou até o modo de tomar um cafezinho pode dizer muita coisa a seu respeito. Tudo isso é parte integrante de um conjunto visual-comportamental que passa informações de como você é, de quem você é. É preciso ter em mente, porém, que para causar uma boa impressão, você deve evitar atitudes artificiais que traem a si próprio e depõem contra sua integridade. Falsidade e arrogância são uma coisa. Outra bem diferente é observar certas regras de comportamento e que servem ao bem comum. E essas regras são baseadas exclusivamente no bom senso. Capítulo 2. As gafes. As gafes em reuniões e almoços de negócios são muito comuns, até entre os executivos mais experientes. A palavra gafe vem do francês gaffeur, que nada mais é do que a pessoa que comete gafe. Existem 3 tipos de pessoas que cometem gafes: as que assumem, os que disfarçam e os que tentam remediar. Ao contrário do que muita gente pensa, não se deve tentar consertar uma gafe. Gafe cometida, gafe assumida. Porque, ao tentar consertar, a tendência é piorar a situação ainda mais. Elas geralmente acontecem por falta de bom senso, ou porque a pessoa valoriza coisas que o outro não valoriza, ou ainda porque despreza algum detalhe que o outro valoriza demais. É por isso que afirmamos que a prudência e o bom senso são armas infalíveis para evitar as gafes. Se cometer uma gafe, o melhor é deixar ela passar, porque pior é tentar consertar. De novo, se cometer uma gafe, o melhor é deixar ela passar, porque pior é tentar consertar. Capítulo 3. Regras para cumprimentar e apresentar pessoas. As regras de etiqueta são uma espécie de código, através do qual nós informamos aos outros que somos preparados para conviver harmoniosamente no grupo. Essas regras tratam basicamente do comportamento social e englobam desde o modo de vestir-se adequadamente às diversas ocasiões, até os modos de comer, de frequentar ambientes públicos e, principalmente, de como se relacionar com as pessoas. Por isso, vamos começar falando da etiqueta dos cumprimentos e apresentações. Há uma regra básica para todos os tipos de apresentação. Quem quer que esteja se apresentando ou sendo apresentado deve sorrir e olhar a pessoa nos olhos. Seriedade e tensão não funcionam bem nas apresentações. Outra regrinha diz que a pessoa mais importante é quem recebe a outra e tem seu nome dito primeiro. No meio empresarial, é interessante dar ao cliente essa importância maior. De novo, a pessoa mais importante é quem recebe a outra e tem seu nome dito primeiro. No meio empresarial, é interessante dar ao cliente essa importância maior. Mas, se na hora você tiver dúvidas, o melhor é apresentar o homem à mulher, apresentar a pessoa mais jovem para a mais velha, apresentar um colega para o cliente, apresentar qualquer pessoa para o convidado de honra. Siga também essas instruções protocolares. 1. Ao ser apresentado, se estiver sentada, a pessoa deve se levantar. Esta regra se aplica aos homens. 2. Se não levantar-se, pode parecer que está desinteressado ou alheio. 3. As mulheres,
Se estiverem sentadas, só devem levantar-se se a pessoa apresentada for a anfitriã ou uma senhora de idade. 4. Quando lhe cabe apresentar alguém, diga o nome completo da pessoa e algo que propicie o início de uma conversa. 5. O olá e o como vai são considerados cumprimentos padrões. Você não precisa usar aquele tradicional muito prazer. 6. As mulheres também se cumprimentam apertando as mãos. 7. Se a mulher estiver participando de um evento de gala, não precisa tirar as luvas para cumprimentar. Porém, é bom lembrar que deve tirá-las se for comer. Outra coisa importante que deve ser observada, tanto por homens como por mulheres, é que o tapinha nas costas e os beijinhos devem ser evitados sempre, a menos que haja grande intimidade entre eles e a ocasião permita esse tipo de carinho. Pode ocorrer também que a pessoa apresentada, por uma questão de descortesia, não estique a mão para receber o cumprimento. O que fazer? Se ao esticar a mão para apresentar-se a alguém, ela não retribuir esse gesto, retire a mão, mas continue a apresentação. Essa atitude é a correta. Para apresentar alguém a um grupo, aproveite o momento em que todos estiverem reunidos e diga algo mais ou menos assim: Oi, pessoal, queria apresentar a vocês a Luciana Forley, designer da Briatore, em Milão. Saiba também que nas apresentações para um grupo estão dispensados os apertos de mão. Uma recomendação importante: quando você se apresentar a alguém, não se intitule doutor, professor, etc. Se você é doutor, professor ou magistrado, todos saberão no momento oportuno. Isso não é de bom tom na hora da apresentação. Você deve apenas dizer o seu nome. Uma dúvida muito comum. Algumas pessoas ficam em dúvida na hora de apresentar o cônjuge. A principal é sobre a expressão a ser utilizada. Se esposo, esposa, marido, mulher. Independentemente se são casados ou não, o mais adequado é apresentar o parceiro como meu marido ou minha mulher. Algo do tipo: olá, esta é a minha mulher Denise. E de bom tom e evita constrangimentos. Pergunta indiscreta. Nunca deve se perguntar a uma mulher se ela está grávida. Se ela realmente estiver esperando um bebê, não há problema. Mas, se por outro lado ela só estiver engordado, a situação é muito constrangedora. Capítulo 4. O aperto de mãos. O aperto de mão é uma forma de cumprimento que deve obedecer a algumas regras de etiqueta, já que pode dizer muita coisa a respeito de uma pessoa. Diz a etiqueta que a pessoa mais jovem não estende a mão até que a pessoa mais velha o faça. Assim como um homem também não deve estender a mão para uma mulher. Mas se alguém nos estende a mão em situação que esteja infringindo alguma regra de cumprimentos, não deve ser recusado. Uma lei que deve ser respeitada por todos diz que nenhuma mão estendida pode ficar no ar. Para evitar gafes e como os costumes variam de sociedade para sociedade, o mais conveniente é um cumprimento rápido, sem força demasiada e sem movimentos truculentos. Mas até com o simples aperto de mão precisamos tomar cuidado. Isso porque na Ásia e no Oriente Médio não se aperta a mão quando se cumprimenta alguém, pois isso é interpretado como um gesto agressivo. Já nos países islâmicos, estender a mão para uma mulher é altamente ofensivo. No Japão, como em outros países asiáticos,
curvar-se diante de outra pessoa é uma reverência que corresponde a um aperto de mão, com a particularidade de que a pessoa de status inferior curva-se antes e mais baixo. Os tailandeses e os hindus mais tradicionais também não cumprimentam apertando a mão. Eles colocam as mãos unidas sobre o peito e se curvam diante do outro. Você que viaja precisa atentar muito para esses detalhes. Observe também. O bom senso recomenda que devemos estar sempre atentos a determinadas particularidades típicas de grupos e até mesmo nações. Por exemplo, chamar alguém esticando o indicador curvado é, em muitos lugares, ofensivo. Para nós brasileiros é no mínimo indelicado. Já o sinal de ok, feito com o indicador e o polegar unidos, que no Brasil é um sinal obsceno, na maioria dos países é absolutamente natural. Na Bulgária, as pessoas balançam a cabeça de um lado para o outro para dizer sim, ao invés de não. Tocar as pessoas com as mãos não é aconselhável se você estiver nos Estados Unidos. Já no mundo árabe, segurar a mão de um homem e até andar de mãos dadas é prova de amizade e respeito. Mas há outros detalhes com relação à postura que devem ser observados. Veja, ficar em pé, com as costas retas e o queixo erguido é a própria imagem de autoconfiança e de ambição. As mãos para trás, na hora em que você não sabe o que fazer com elas, é a atitude que também passa a ideia de elegância e autoridade. Além do mais, é muito melhor do que enfiá-las no bolso. Cruzar os braços sobre o peito pode passar uma imagem defensiva ou de desacordo. Durante uma conversa, um bom sinal de que você está interessado e prestando atenção no que ouve é inclinar-se ligeiramente para a frente e reagir ao que o outro disser com um leve meneio de cabeça ou um sorriso discreto. Olhar a outra pessoa nos olhos enquanto conversa é sinal de interesse, mas cuidado para não chegar ao extremo de olhar fixamente, pois isso pode denotar arrogância ou desafio. Todas essas dicas se prestam tanto na vida social como na profissional. Vamos ver então outros cuidados que devem ser tomados. Bater a mão contra a de um colega que passa no corredor é aceitável. Porém, se quem passa é o cliente, um superior ou uma mulher, esse cumprimento é inadequado. Nesse caso, um olá, como vai, pega muito melhor. Se você vem com um grupo pela rua e percebe um amigo vindo em sua direção para cumprimentá-lo, dita a regra que você não é obrigado a parar para apresentar todos a essa pessoa. Você pode parar, falar rapidamente com ela enquanto o grupo segue em frente. Quando você acabar, vá atrás deles. Parando aqui, próximo capítulo vai ser o 5. A gente vai falar sobre agindo com prudência. Espero que tenham gostado. Vou continuar lendo essas regras de etiqueta para ajudar a nos entendermos melhor nos ambientes sociais, na roda de amigos, em locais que a gente não está acostumado a chegar. Quais são as regras para a gente ficar mais à vontade nesses ambientes? E isso vai ajudar tanto no nosso convívio social quanto no nosso trabalho. Se vocês gostarem, continuem assistindo. O YouTube vai avisar vocês se vocês derem like e se inscreverem. E encontro vocês em breve. Daqui a 1-2 dias estarei colocando outro vídeo, tá bom? Um ótimo dia a todos. Até breve.